Graduação Unilins, a pós-graduação que está fazendo a diferença aqui para o estado de São Paulo e, quiçá, para todo o Brasil. Hoje a gente está com um pouquinho diferente, né? Geralmente a gente fazia a live no YouTube, mas hoje a gente teve que transbordar essa live aqui para o Facebook. Por conta disso, a gente vai ter que esperar só um pouquinho para ver se o pessoal começa a entrar. Já tem algumas pessoas aqui, eu estou vendo que tem 10 pessoas, a gente já vai esperar entrar, às vezes o pessoal ainda está ali no YouTube, está vindo, e aí a gente já vai começar a perguntar, né, se você está ouvindo, eu quero saber se o som tá bom, se você está conseguindo ver direitinho, se você está conseguindo entender o que a gente está falando, vamos já testando o som, e aí aproveitando, né, esse momento que a gente está batendo papo, a gente quer saber se essa live, ela está sendo regional, está sendo nacional, como é que ela está sendo. Então, vai aí nos comentários, nos comentários aqui do Facebook e já coloca da onde que você é, coloca qual cidade você tá assistindo e também qual é a graduação que você está fazendo, o curso que você está fazendo, né? Porque aí a gente vai direcionando, né, os assuntos para esse daí. Se tiver o pessoal mais de direito, a gente consegue falar um pouco mais de juridiquês aqui com o nosso professor. Se tiver um outro pessoal aí com mais de engenharia, mais serviço social, a gente consegue ir direcionando, tá? Então, peço para vocês já ir colocando os comentários, ver da onde que é, né? Enquanto isso, eu vou já apresentando para vocês, né, a pós-graduação Unilins. A gente está com diversos cursos novos, né? Cursos online a gente também está tendo, então fica muito mais fácil você ter uma pós-graduação, tá? Temos graduação também em EAD, isso daí é bem importante. Acho que nessa época de pandemia, um diploma e o conhecimento nunca foi tão importante, né? Então, se você realmente entende que a educação faz a diferença para a sua vida, que a educação vai fazer a diferença para o seu futuro, a Unilins, com a pós-graduação Unilins, tanto EAD quanto presencial, com certeza é o lugar onde você vai se destacar, tá certo? Uma outra coisa que eu preciso passar para vocês, né? Existe um delay, tá? Entre o que eu estou filmando aqui ao vivo e até chegar à casa de vocês. Esse delay ele demora ali de 5 a 10, 15 segundos, tá? Então, quando eu faço a pergunta aqui nesse momento, demora uns 10, 15 segundos para chegar aí para vocês. Tudo depende da internet, tanto da minha internet, da internet que você está assistindo, né? Não sei se você está assistindo no celular, se está assistindo em casa aí no computador, e esse delay dá uma diferencinha, tá? Então, o que vai acontecer? Às vezes eu vou pedir alguma coisa para você, a gente vai falar alguma coisa, né? E vai demorar um pouquinho. Ou então, quando aparecer aqui no chat, né? Vai demorar um pouquinho para eu conseguir responder. Falar em responder, já vou aproveitar e falar. A gente vai abrir aqui para o professor Vinícius, ele vai fazer essa palestra, né? E ali no final a gente vai abrir para perguntas. Então, durante toda a live, você pode deixar suas perguntas, eu vou anotando aqui, eu, como mediador, eu vou anotando. No final, eu vou fazer todas as perguntas aí para o professor Vinícius, né? Que está aqui com a gente. Então, vamos lá. Quero ver se tem alguém já colocou algum comentário, ainda não. Bom, eu vou falar aqui para vocês da parte de direito, né? A Unilins, ela tá com uma pós-graduação em direito também. Então, se você é da área do direito, seria muito interessante você já dar uma olhada nesse material. A gente tem um curso, né, de pós-graduação em Direito. E aí também a gente tem um multiprofissional, principalmente com 3 cursos novos, né, de saúde, que é Gestão em Enfermagem, Auditoria em Enfermagem e Multiprofissional em Oncologia. Também tem o Enfermagem Terapia Intensiva no Adulto. Esse daí, eu vou falar um negócio para vocês. Esse daí dá até medo. É uma pós-graduação bem agressiva. Se você gosta aí, geralmente o pessoal da enfermagem gosta, né, dessa adrenalina, né? A pós em terapia intensiva, com certeza, é a que vai fazer o diferencial. Vamos aguardar só mais um pouquinho para trazer o pessoal, para o pessoal começar a entrar. E já vamos dar início. Aqui,
tem 14 já pessoas aguardando. Eu vou pedir aqui para a minha produção só para ver se ainda tem alguém no YouTube para transbordar para cá, porque senão a gente já começa. Beleza? Bom, pessoal, vamos começar aqui a nossa live. Mas não está saindo no YouTube, está no Meet. Vamos lá, vamos começar aqui a nossa live. Eu estou aqui com o professor Vinícius, né? O professor Vinícius Priori, né? Ele é doutor e pós-doutorando em Direito pela Universidade de Marília, na Unimar. Ele é doutor em Direito da instituição Metodista Piracicabana, Unimep. Ele tem bacharel em Direito pelas Faculdades Integradas Antônio Frásio, de Toledo, né, em Presidente Prudente, e professor dos cursos de especialização em MBA e pós-graduação aqui da Unilins. Então, ele também é professor da casa, né, e é autor e coautor de alguns livros que ele hoje vai fazer um sorteio, tá? Então, já estou falando para vocês, esse livro aí também vai falar onde você consegue comprar, onde você consegue adquirir. Não é isso, Vinícius? A gente tem em algumas redes já bem grandes que estão distribuindo esses livros. E aí, ao final, quando a gente terminar o tempo de arguição e as perguntas, a gente vai fazer o sorteio. Vinícius, tudo certo? Podemos começar? Tudo jóia. O pessoal está escutando o Vinícius aí? Está tudo certinho? Beleza. Senhoras e senhores, então eu vou passar a palavra para o professor Vinícius, que vai fazer a live de Direito do Consumidor. O que a gente precisa saber para não perder com essa pandemia? Um tema que, com certeza, se você é empresário, se você é advogado, todos os setores estão envolvidos com esse assunto. Vinícius, muito obrigado e agora o microfone é seu. Pode começar. Joia, joia. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, Eric. Obrigado pela apresentação. Queria dizer que é uma grande satisfação, uma imensa honra estar aqui com vocês hoje nessa live, poder trocar essa ideia com vocês, poder dialogar com vocês sobre o direito do consumidor e como ficam as relações de consumo, né, durante essa pandemia. E, enfim, eu agradeço imensamente a coordenação, aos organizadores do evento, professor Sandro, professora Marcela, Eric, obrigado por tudo, uma grande honra. Como o Eric disse, sou professor aqui da casa, o que me deixa mais feliz ainda poder trocar essa ideia com vocês aí que são alunos. Alguns já me conhecem, quem não me conhece, espero que a gente se conheça logo, que normalmente eu dou as aulas de Direito nas pós da Unilins. E, enfim, vamos lá trocar uma ideia sobre esse assunto tão interessante. Antes da gente falar especificamente sobre as relações de consumo e como essas relações de consumo como essas relações de consumo, elas correm, elas se dão, elas são realizadas, os problemas que surgem nessas relações de consumo, tudo isso em meio a uma pandemia mundial, eu preciso contextualizar para vocês o que é uma relação de consumo, né? E para falar da relação de consumo, eu tenho que falar do Código de Defesa do Consumidor. Então, essa primeira parte introdutória é apenas uma introdução, realmente, apenas para contextualizar vocês do que é o consumidor, do que é o fornecedor e o que é uma relação de consumo. Bom, a criação do Código de Defesa do Consumidor, ela se fez necessária, visto a superioridade que o legislador entendeu à época que a figura do fornecedor tinha sobre o consumidor. O legislador percebeu que essa figura, esse cara que é o consumidor, que não é qualquer pessoa, tá? Essa figura era inferior, ela era desprovida de conhecimento a respeito do consumo, a respeito do serviço. O legislador percebeu que essa pessoa, que esse consumidor, ele era vulnerável.
E, em decorrência dessa vulnerabilidade, se fez necessária a edição do Código de Defesa do Consumidor. Então, o que existia antes era uma superioridade de forças entre fornecedor e consumidor. Então, o legislador, lá em 1990, né, de 90, decidiu falar, bom, vamos fazer aqui um código para proteger essa pessoa, para proteger essa relação. É claro que as pessoas, nós vivemos uma sociedade de consumo, e é claro que as pessoas, elas consomem desde sempre, né? Consomem alimentos, serviços, etc e tal, mas essa figura consumidor, juridicamente falando, essa figura consumidor e fornecedor não é tão velha assim, né? Data de 90 para frente. Na realidade, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele se baseou no sistema francês de 1972. Foi inspirado no sistema francês de 1972. A nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, a nossa lei suprema, nada está acima da Constituição, tá? A nossa Constituição, ela é de 1988. Veja só, 88. Em 1990 foi editado o Código de Defesa do Consumidor. Veja que, analisando a história do direito, não é algo tão velho assim. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor de 90 para cá. E o nosso Código de Defesa do Consumidor é a Lei 8.078 de 1990. Então, olha só, a Constituição foi promulgada e a Constituição, uma curiosidade sobre a Constituição, junto com a Constituição em 88, veio o ADCT, que é o Ato das Disposições Transitórias, constitucionais transitórias. E o ADCT, no seu artigo 48, ele exigiu que fosse criado o Código de Defesa do Consumidor. Olha só que interessante. Quando a Constituição foi promulgada, o ADCT, em 88, ele exigiu a elaboração de um Código de Defesa do Consumidor. Ele não exigiu nenhum outro código. Nenhum outro código. É claro que nós já tínhamos o Código Civil, o Código Penal, processo penal, processo civil, até por uma questão de tradição jurídica. Mas ele podia ter exigido outros códigos. E ele não exigiu. Ele foi expresso no artigo 48, dizendo o seguinte, olha, passar um ano aqui da promulgação da Constituição, eu quero que seja elaborado um Código de Defesa do Consumidor. Foi expresso nesse sentido. Ele não pediu o Código de Águas, não pediu o Código Florestal, não pediu o Código de Trânsito, Código Tributário, não. Ele foi expresso. Código de Defesa do Consumidor. E assim foi feito. Então, em 1990, foi editado o nosso Código de Defesa do Consumidor, e esse Código de Defesa do Consumidor, ele dispõe sobre a proteção jurídica do consumidor, ele define juridicamente quem é o consumidor, quem é o fornecedor, o que é serviço, o que é produto, né? E aí ele define o que é uma relação de consumo. E diz o seguinte, olha, eu só aplico esse código aqui se eu tiver uma relação de consumo. Portanto, se eu não tiver uma relação de consumo, tiver uma outra relação jurídica, eu vou aplicar outra lei, mas não o Código de Defesa do Consumidor. É importante que isso fique bem claro e por isso essas notas introdutórias, por isso essa contextualização, tá? Porque muitas vezes nós achamos que estamos diante de uma relação de consumo, quando na realidade não estamos. E aí eu não vou aplicar a essa relação o Código de Defesa do Consumidor, mas sim uma outra legislação. Na própria Constituição, no artigo 5º, inciso 32, a Constituição coloca o direito dos consumidores como sendo um direito fundamental. Veja, é um direito humano, o direito do consumidor. Daí a importância de nós estudarmos e nós dialogarmos sobre esse direito. E vale dizer o seguinte, ó, o Brasil edita muita lei, né? O nosso poder legislativo, ele chega a ser compulsivo às vezes. Nós temos muitas leis, mais de uma por dia. Estou falando assim de lei em âmbito federal, tá? Eu não estou nem levando em consideração estadual, municipal, e nem estou levando em consideração outros tipos normativos. Eu estou falando de lei. É muita lei, muita lei. E não são muitas as leis que nós podemos dizer que são boas leis. A gente tem muita lei, mas não tem tanta lei boa, de fato. Ó, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei boa. É uma lei muito boa. Ela é tão boa que o nosso sistema consumerista,
a título de curiosidade, é um dos melhores sistemas consumeristas do mundo. O mundo inteiro copia a nossa legislação consumerista. O mundo inteiro se inspira no nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, esse código, sim, a gente pode falar de boca cheia que o legislador mandou bem quando criou, quando editou esse nosso código. E ele é bem completo, e ele resolve até, pelo menos em boa parte, levando em consideração os princípios que regem o código, ele consegue resolver as situações mais difíceis, inclusive as situações vividas por nós agora, em tempo de crise mundial, certo? O código, ele já começa, logo no seu artigo 2º, definindo a figura do consumidor. O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor já vai dizer quem que é o consumidor. E o código é bem direto, ele diz o seguinte, que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços e faz isso como sendo destinatário final. O código é bem direto. A definição é bem simples e é bem objetiva. Veja, pessoa física ou jurídica. Pessoa física somos nós, pessoas naturais, tá? Estamos aqui assistindo essa live. E pessoa jurídica é pessoa, mas é uma ficção jurídica na realidade, né? A Unilins, por exemplo, é uma pessoa jurídica, né? As lojas americanas são uma pessoa jurídica, né? As escolas, universidades, lojas, enfim, são pessoas jurídicas. E para o direito são pessoas, certo? Tem direitos, deveres, obrigações, elas nascem, crescem, se desenvolvem e eventualmente elas morrem também, tá? Então, pessoa jurídica é pessoa para o direito. Então, consumidor pode ser qualquer pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços e faz isso como destinatário final. Perceba o seguinte, nós adotamos a teoria finalista, que considera o consumidor como sendo aquela pessoa que adquire ou utiliza algo para si, sendo ele o destinatário final. Tá? Vou te dar um exemplo aqui. Olha só. Imagina o seguinte, eu vou até uma loja da Samsung, tá? Eu vou até a loja da Samsung e eu compro esse celular aqui. Beleza? Eu comprei esse celular aqui para quê? Eu comprei esse celular para mim, para o meu uso. Portanto, eu sou o destinatário final desse celular. Tá joia? Olha, eu estou comprando, pessoa física, estou comprando, adquirindo um celular, um bem imóvel, para minha utilização. Né? Então, eu sou o destinatário final deste produto. Portanto, eu sou consumidor. Joia? Vou te dar um outro exemplo. Eu entro em contato com a Samsung e eu digo o seguinte, Samsung, eu trabalho com venda de celulares, tá? E eu quero comprar aí um lote de aparelhos da Samsung, me manda aí um lote com 50 aparelhos que eu vou revender na minha loja. Veja só, eu estou comprando, de novo, pessoa física, estou lá comprando, né, celulares para vender na minha loja, vender para outras pessoas e tal. Perceba que agora eu não sou destinatário final desse produto. Eu vou passar esse produto para frente, eu vou vender. Veja só que nesse caso agora eu sou fornecedor, eu não sou consumidor. Perceba? Eu comprei agora, só que agora não é para mim, é para revenda. Então, nesse caso, eu sou fornecedor e não consumidor. Tá joia? Então, no artigo 2º, o Código de Defesa do Consumidor define a figura do consumidor e logo na sequência, no artigo 3º, ele define a figura do fornecedor. Ele diz quem que é fornecedor. E aí o código diz o seguinte, que fornecedor é qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, incluindo alguns entes despersonalizados, que desenvolvem as seguintes atividades, que praticam as seguintes atividades, os seguintes verbos: produção, montagem, construção, elaboração, criação, transformação, distribuição, importação, exportação e comercialização de produtos ou de serviços, e fazem isso com habitualidade e finalidade lucrativa, certo? Então, olha só. O código deixa bem claro quem que é a figura do fornecedor, e o fornecedor não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa, certo? O fornecedor, ele tem que se encaixar dentro desse contexto jurídico aqui. Ele tem que se encaixar dentro do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor para ser considerado fornecedor. Senão ele será outra coisa, mas não um fornecedor. Veja, pessoa física ou jurídica
pública ou privada, nacional ou estrangeira, que vai produzir, elaborar, distribuir, vender, importar, exportar produtos ou serviços, faz isso com habitualidade e com finalidade lucrativa. Perceba o seguinte, se essa pessoa que eu imagino ser uma fornecedora, se essa pessoa ela desenvolve essa atividade toda com produtos e serviços, mas ela faz isso eventualmente, pronto, já não é fornecedor. E aí eu vou aplicar o Código Civil ao problema. Eu não vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Se essa pessoa faz isso e ela não tem finalidade de lucro, né? Ela doa os produtos, né? Ela não tem finalidade lucrativa, ela não quer ganhar dinheiro com isso. Então, veja, eu estou diante de uma doação, vou aplicar o Código Civil de novo, e não o Código de Defesa do Consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor deixa bem claro quem que é essa figura, quem que é esse cara, que é o fornecedor. E aí ele diz o seguinte, ainda no artigo 3º, ele define o que é produto e o que é serviço. E ele diz o seguinte, que produto é qualquer bem móvel ou imóvel, né, que é material ou imaterial. E diz que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, com exceção da atividade trabalhista, tá? E essa atividade também pode ser de natureza bancária, pode ser securitária, pode ser financeira e pode ser de crédito, certo? Então, o código deixa bem claro o que é serviço e o que é produto, para poder reger essa relação de consumo. Perceba o seguinte, eu só vou ter relação de consumo, se naquela relação jurídica eu tiver de um lado da relação o consumidor e do outro lado da relação um fornecedor. Aí eu tenho relação de consumo. Se nessa relação jurídica eu tiver de um lado um consumidor e do outro lado eu não tiver o fornecedor, eu não aplico o Código de Defesa do Consumidor. Eu vou aplicar outra legislação, mas não o CDC. Por isso que é importante contextualizar e deixar isso bem claro. Por quê? Às vezes nós achamos que estamos diante de uma relação de consumo, mas não estamos. Olha só, eu vou até a loja que vende celulares e eu compro esse celular aqui, tá? Comprei para mim. Portanto, eu sou consumidor. Pergunto, é a loja fornecedora? Sim, ela faz isso com habitualidade, finalidade lucrativa, tá? Então, a loja é fornecedora. Eu tenho aqui, portanto, uma relação de consumo e vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor a essa relação. Se eu tiver qualquer problema, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor. Vou te dar outro exemplo. Imagina que eu tenho esse celular aqui e eu estou querendo trocar de celular, tá? Quero um celular novo. Então, eu acesso um site aí, qualquer, de classificados, e anuncio meu celular para venda, tá? Eu anuncio meu celular para venda. Coloco lá meu celular, veja, é um bem móvel, tem valor econômico e tem um valor considerável, e eu quero o valor desse celular, inclusive, para poder comprar o outro celular, certo? Eu preciso vender esse aqui para comprar o outro, tá? Eu não vou jogar fora, porque tem valor, etc e tal, tá funcionando, tá em perfeitas condições, então eu quero vendê-lo. Então eu acesso esse site, coloco lá umas fotos do celular, descrição e tal, e vendo para vender o celular. Imagine, por exemplo, que o Eric me procura e o Eric está precisando de um celular. Ele fala assim, Vinícius, olha, tô precisando de um celular, teu celular está com preço legal, está bem conservado e tal, eu quero comprar esse celular seu. Joia. Eu vendo o celular para o Eric, tá? Pergunto, o Eric é consumidor? É, porque ele comprou o celular para ele usar. Ele vai comprar para ele, para o uso pessoal dele, certo? Agora, pergunto, eu sou fornecedor? Não, não sou fornecedor. Perceba que o Eric é consumidor, porque ele é o destinatário final do produto, mas eu não sou fornecedor, eu não vivo disso, eu não vendo celulares, eu estou vendendo o meu celular, e só, vendi esse aqui, eu não tenho outro, eu vou comprar outro para mim e tal, eu não vivo disso, não faço isso com habitualidade ou finalidade lucrativa. Na realidade, eu tenho finalidade lucrativa, não tenho habitualidade, né? Eu não vivo disso,
Eu não vivo disso. Perceba? Então, a essa relação jurídica, e é uma relação jurídica de compra e venda, né? A essa relação jurídica, eu vou aplicar o Código Civil e não o Código de Defesa do Consumidor. Então, veja, quando eu não estou diante de uma relação de consumo, não significa que eu estou desprovido de lei. Não, eu tenho proteção jurídica e eu tenho lei para tratar do assunto. Eu só não vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor, mas vou aplicar uma outra legislação. É o que acontece, por exemplo, se eu compro um carro em um estacionamento. Eu vou até um estacionamento comprar um carro. Veja, o estacionamento só faz isso, vende carros. Tá? Chego lá, tem 20, 30, 40 carros para vender. E eu compro um. Para mim, eu sou consumidor, o estacionamento é fornecedor. Tá? Em outro exemplo, se eu compro o carro do Eric, por exemplo, o Eric está querendo vender o carro dele, eu vou lá e compro o carro do Eric, para mim. Então, eu sou consumidor, mas o Eric não é fornecedor. Então, eu não aplico o Código de Defesa do Consumidor a essa relação. Joia? É o que acontece. Então, veja só, se eu tenho, em resumo, se eu tenho o consumidor de um lado, o fornecedor do outro, aplico o Código de Defesa do Consumidor. Se eu tenho o consumidor de um lado, do outro lado eu tenho um particular, eu vou aplicar o Código Civil. Né? Algumas relações até parecem relações de consumo, mas não são. Por exemplo, a relação entre o locatário e o locador é uma relação de inquilinato. Eu vou aplicar a lei do inquilinato aí, certo? Lei específica. A relação entre o empregador e o empregado é uma relação de emprego. E eu vou aplicar a CLT a essa relação. A relação entre fornecedor e fornecedor, quer dizer, aquele que compra produtos de outro fornecedor para vender na sua loja, certo? É uma relação empresarial. E eu vou aplicar provavelmente uma legislação empresarial específica, juntamente ou somente o Código Civil a essa relação. Não vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Bom, superada essa etapa, agora nós sabemos quem que é consumidor, quem que é fornecedor, e nós sabemos agora o que, que é uma relação de consumo, e nós sabemos também que nós vamos aplicar somente o Código de Defesa do Consumidor se tivermos uma relação de consumo. Se a relação não for de consumo, eu aplico outra legislação, mas não o Código de Defesa do Consumidor. Na sequência, o código, veja, artigo 2º fala do consumidor, quem é? O artigo 3º fala do fornecedor, quem é? O artigo 4º e 5º do Código de Defesa do Consumidor traz a política nacional das relações de consumo. E o que é a política nacional das relações de consumo? Olha, eu acho que nunca na história uma política nacional de relações de consumo, nem no direito comparado, foi tão utilizada quanto está sendo agora, nesse momento. Por quê? Porque a política nacional das relações de consumo diz como que eu tenho que aplicar o código nas mais variadas situações. Uma verdadeira política nacional estabelece princípios, diretrizes, escopos, resultados a serem alcançados, objetivos a serem alcançados, instrumentos a serem utilizados, conceitos gerais, etc. Então, é justamente a Política Nacional das Relações de Consumo, artigo 4º e 5º, que traz para nós os princípios da dignidade da pessoa humana, da saúde e segurança do consumidor, princípio da informação, da transparência, princípio da proteção dos interesses econômicos, princípio da melhoria da qualidade de vida, do equilíbrio nas prestações, da harmonia nas relações de consumo, da boa-fé objetiva, da conservação dos contratos e tantos outros princípios. Basicamente o seguinte, quando se a norma pura e simples, da forma que está lá no código, consegue resolver o meu problema, se ela não consegue resolver o meu problema, o dispositivo legal da forma que está no código, eu preciso revisitar esses princípios para ver como que eu vou aplicar essa norma ao caso concreto. Sendo que a norma, do jeito que está ali, ela não se aplica ao caso concreto. Então, eu tenho que voltar até os princípios. Daí a importância dessa política nacional das relações de consumo. No artigo 6º, logo na sequência, o Código de Defesa do Consumidor já traz os direitos básicos do consumidor. E traz lá um rol de direitos básicos. Na realidade, o código ele chama esses direitos de direitos básicos, mas nada mais são do que direitos dos consumidores. Não tem um direito mais básico, menos básico, não básico. Quer dizer, se eu tiver um tratado internacional trazendo um direito do consumidor novo, vai ser direito do consumidor, assim como estes são. Tá? E ele traz um rol ali exemplificativo
tá? Apenas exemplificativo de direitos dos consumidores. E logo no primeiro inciso vem o direito que tanto nos importa nesse momento, que é justamente a proteção da vida, da saúde e segurança do consumidor. Algo que tem sido muito pensado agora em tempo de pandemia. Veja, por que que eu coloco uma mesa na entrada do estabelecimento para que as pessoas não entrem e não se aglomerem dentro do estabelecimento? Justamente pensando na proteção, na saúde, na vida do consumidor. Essas medidas que estão sendo adotadas são medidas pensando justamente na saúde, na vida e proteção dos consumidores. Tá certo? Agora, feita essa contextualização, feita essa introdução, agora sim conseguimos entrar no tema principal da nossa live. Olha só, precisamos contextualizar tudo para poder falar do assunto com critério, certo? Então, vamos lá. Direito do consumidor em meio a essa pandemia do coronavírus. Primeira coisa que a gente deve pensar é o seguinte, que não há precedentes na literatura jurídica para tratar de uma situação como essa. É claro que nós tivemos outras depressões ao longo da história. A história é repleta de casos como esse. Tá? Por exemplo, a gripe espanhola, guerras, fomes, outras doenças, enfim, são muitas as depressões, é difícil até a gente elencar ao longo da história. Mas uma pandemia como essa, com a informação do jeito que está, com essa globalização, a informação rápida do jeito que é, o negócio acontece lá na China, em questão de segundos, a gente está sabendo aqui o que já está acontecendo. A título de exemplo, aquela explosão que teve no Líbano, eu já tinha recebido vídeos no celular antes da televisão começar a passar a reportagem. Eu tinha mais vídeos já no meu WhatsApp sobre a explosão do que a Globo tinha para mostrar ali, do que o SBT, os canais de televisão tinham para mostrar ali na televisão, dada a rapidez, a velocidade dessa informação. Então, nós não temos na literatura jurídica uma situação como essa. É algo completamente novo, sem precedentes. O legislador, na realidade, ele não pensou mesmo num cenário como esse. Não pensou. Né? Imagina lá, em 1990, quando o código foi editado, imagina se o legislador tivesse falado assim, vamos colocar um dispositivo aqui no código, um artigo aqui, dizendo o seguinte: em caso de pandemia, uma crise mundial ou outra depressão, vamos aplicar o código de tal forma. Pô, se o cara falasse isso em 1990, eles iam falar assim, interna o cara é louco, o cara é completamente louco, tá fora de si, vamos internar esse cara, isso aí não existe. Então, veja só, o legislador, ele em regra, como foi o caso do Código de Defesa do Consumidor, ele legisla para tempos de normalidade. Agora, durante a pandemia, estão surgindo várias portarias, decretos, etc. e tal, e novas legislações para a própria pandemia. Então, legisla para esse tempo, para essa situação. Quando o legislador fez o Código de Defesa do Consumidor, ele fez para um tempo de normalidade, não para uma crise mundial. Então, por isso se faz necessário a gente dialogar e a gente conversar sobre esses assuntos, porque esse exercício, essa reflexão que nós estamos fazendo agora é a mesma reflexão, exatamente a mesma reflexão que os tribunais estão fazendo também, para decidir as questões, os conflitos que estão surgindo. E olha só, aprender direito do consumidor é mais do que aprender direito. Aprender direito do consumidor é um exercício de cidadania. A gente se torna mais cidadão quando a gente estuda direito do consumidor. Na realidade, é um compromisso social a gente dialogar sobre essas questões e essas polêmicas envolvendo o direito do consumidor. Bom, e aí eu trago para vocês o primeiro tópico, né? Quer dizer, a primeira situação
uma primeira situação envolvendo relações de consumo e a pandemia. E o primeiro ponto que eu trago para vocês são as práticas abusivas. As práticas abusivas. O que fazer diante de uma prática abusiva? Olha só, que tipo de prática abusiva? Olha só, logo que quando começou a pandemia, agora não tanto, talvez agora um pouco menos, mas logo quando começou a pandemia, vocês viram disparar o preço do álcool em gel, máscaras, luvas, entre outros. Vocês viram isso? Deve ter percebido isso, deve ter visto isso acontecer. Preço de álcool em gel lá em cima. Pessoas comprando álcool em gel, o estoque de álcool em gel do mercado do bairro, de farmácias, etc. e tal, para revender nos seus bairros. Pessoas fazendo álcool em gel, enfim, vocês viram isso. Vocês viram isso, com certeza viram isso. Né? Preço de máscara super faturado, uma máscara, uma caixinha de máscaras ou uma caixinha de luva custando 20 vezes mais do que o valor corrente, do que o valor normal. Então, vocês com certeza viram, ouviram, leram em algum lugar ou presenciaram situações de pessoas que estão se aproveitando da pandemia para lucrar em cima. E, ó, pessoas que se aproveitam uma das outras devem ser punidas, devem ser responsabilizadas. Pessoas que se aproveitam uma das outras em tempo de pandemia, quer dizer, caos total, fechando o comércio, a pessoa sem ter como trabalhar, sem ganhar dinheiro, e ainda vendo outras querendo se aproveitar, putz, tem que ser exemplarmente punidas. Né? Então, o momento é um momento de solidariedade. O momento pede solidariedade. Implica em um pensar e em um repensar do ser humano como sociedade, o viver em sociedade. Implica também um pensar e um repensar também nas indenizações e nas punições a essas pessoas que se aproveitam da pandemia para lucrar em cima de outras pessoas. Bom, então, práticas abusivas. A questão agora é a seguinte: o que eu devo fazer se eu estou diante de uma prática abusiva? Né? Então, eu vi lá o álcool em gel disparando, o preço das máscaras, luva disparando e tal. O que eu devo fazer? Vou te explicar, eu vou te ensinar como fazer isso. Basicamente, você tem dois caminhos, tá? Duas opções. Ou você faz uma denúncia ao PROCON, que é o órgão responsável para isso, que tem autoridade para isso, certo? Ou você faz uma denúncia ao PROCON, ou você denuncia o fato. Você pode fazer os dois, na realidade, ao mesmo tempo, tá? Uma coisa não exclui a outra. Ou você denuncia ao PROCON, ou você denuncia ao Ministério Público, para que ele instaure um inquérito civil e vá averiguar essa situação de prática abusiva. Então, olha só, imagina, você vai até uma farmácia ou você vai até o mercado do seu bairro e aí você quer comprar álcool em gel, o cara tem poucas unidades lá e aí ele coloca o preço do álcool em gel 10, 20, 30 vezes mais caro do que o comum. Ou você quer comprar um álcool em gel ou algum outro utensílio tal de higiene e tal, algum desinfetante específico, e aí você acessa um site ou uma página no Instagram tal, e você ou no Facebook, você vê lá anúncios e os anúncios com preços altíssimos, abusivos. O que eu tenho que fazer? Bom, o caminho é esse: denunciar o PROCON ou fazer uma denúncia ao membro do Ministério Público. Vai lá no fórum, procura lá o promotor de justiça, troca uma ideia com ele, informa a situação, o que está acontecendo, onde que você viu o preço abusivo, qual que foi o preço abusivo, qual era o produto, quanto que era o valor, quanto que era antes, etc. Tal. Não pode ser apenas uma suposição. Ah, eu estou achando que está caro. Não, não é isso. Eu tenho certeza que está caro. O preço disso aqui era R$5, agora está 50. Não pode, certo? Então tem que ser algo bem objetivo. E como fazer isso no PROCON? O PROCON talvez seja o caminho mais fácil. Como eu disse, uma coisa não exclui a outra. Mas talvez o PROCON seja o caminho mais fácil. Veja só, com a internet, com as redes sociais que nós temos hoje, ficou ainda mais fácil fazer a denúncia ao PROCON. Como que eu posso fazer a denúncia ao PROCON? Eu posso mandar e-mail para o PROCON, eu posso ligar no PROCON, eu posso ir ao PROCON, ou ainda eu posso fazer a denúncia
por meio das redes sociais, ou até mesmo do aplicativo do Procon. E é muito fácil, eu vou explicar para vocês como que faz, como que a gente resolve essa situação. Bom, vocês estão me assistindo? Pegue aí o celular de vocês. Eu imagino que todos vocês tenham redes sociais, tenham um Instagram, um Facebook, etc. Pô, aproveitando, deixa eu aproveitar o momento aqui e deixa eu divulgar para vocês, falar para vocês, para nós estreitarmos aí a nossa amizade, o nosso diálogo. Deixa eu passar para vocês aqui as minhas redes sociais, tá? Como o Eric disse no início, eu sou professor aqui da casa, sou professor em várias outras faculdades, sou advogado também, atuo aqui em Lins e região e também Itu, São Paulo, Grande São Paulo. Tenho escritório aqui, tenho escritório lá. E fico à disposição de vocês, tanto como professor, quanto como advogado. Se precisarem, podem me chamar, podem me ligar, que eu estou à disposição de vocês. Eu vou passar aqui, Eric, eu vou passar aqui por escrito, aqui no chat, as minhas redes sociais, aí você repassa para o pessoal. Vai? Pode ser sim, pode ser sim. Eu vou já colocar aqui no link, aqui nos comentários para o pessoal poder entrar. Tá, Inclusive, joia, você pode até aproveitar um momento e já ir falando do livro, né? Ah, com certeza. Com certeza. Ó, eu tenho aqui o meu Instagram, é @Vinícius Prioli Advogados, é o escritório aqui de Lins, e tem o @Prioli Advogados, que é o escritório lá de Itu. Itu, São Paulo, Grande São Paulo. Tem também o nosso site, o site é www.prioliadvogados.com.br. Tem nossos contatos, tem tudo lá. Também tem o Facebook é Vinícius Prioli, Facebook, quem tiver Face. Também tem o LinkedIn e o Twitter, que é Vinícius Prioli Advogados. Vinícius Prioli Advogados. Pronto. Adicionem lá, a gente vai trocando ideia por lá, a gente vai estreitando a amizade, qualquer dúvida que vocês tiverem, assessoria, consultoria jurídica, o que vocês precisarem, fico à disposição. Como advogado e como professor também. Estou escrevendo sobre tal assunto, queria uma indicação de doutrina, de livro tal, indico também, tá certo? Deixa eu aproveitar aqui que, como o Eric falou, eu tenho alguns livros que são da minha autoria, e aí eu quero sortear um livro para vocês. Depois o Eric me passa a relação de todos que estão assistindo aqui, tanto no Face, quanto no YouTube, no Meet, e onde mais estiverem assistindo, vai pegar a relação de vocês aí para eu fazer um sorteio. Eu vou fazer esse sorteio no Instagram e vou divulgar o resultado lá no Instagram, tá joia? Eu vou sortear esse livro aqui para vocês. Ó, minha autoria, novo Código de Processo Civil, alterações e inovações comentadas, certo? Tem esse livro aqui. Além desse aqui, tem alguns outros também de minha autoria, se alguém tiver interesse. Esse aqui, Conhecimentos Essenciais da Justiça, volume 1. Este aqui, Conhecimentos Essenciais da Justiça, volume 2. Tem este aqui, sobre recursos hídricos. E tem esse aqui, o uso racional do imóvel rural. Todos eles vocês encontram, quem tiver interesse, na Livraria Cultura, Livraria Saraiva, só pesquisar na internet que vocês vão encontrar facinho para aqueles que precisarem, para aqueles que quiserem. É um grande prazer, tá joia? E reitero, depois vou fazer o sorteio para vocês lá no meu Instagram do livro Novo Código de Processo Civil, tá joia? Bom, vamos voltar então. Estava falando com vocês de redes sociais. Eric, falei tudo? Ficou faltando alguma coisa?
Acho que era isso. Acredito que sim, já vou colocar aqui as suas redes aqui clicável para o pessoal. Maravilha. Vai continuar? Já quer abrir para as perguntas, que já veio uma pergunta aqui meio polêmica já. Vamos continuar. Então continua aí que eu tô anotando aqui as perguntas já. Quanto tempo eu tenho? Fica à vontade, quiser mais 10, 15 minutos, fica à vontade. Maravilha, então vamos seguir. Tá. Olha só, práticas abusivas. O que que eu faço se eu estou diante de uma prática abusiva? Então, percebi ali que o valor do produto está acima do normal, o que que eu devo fazer? Olha só, é só, se eu estou lá no Instagram e vejo uma prática abusiva, essa prática abusiva não precisa estar no Instagram, pode estar em outro lugar. É só eu denunciar para o PROCON, marcando o PROCON, @PROCONSP, que o PROCON vai investigar. Aqui no Instagram, eu tenho, se você colocar aí, se você pesquisar aí, você vai encontrar a página do PROCON. É só colocar aí, ó, PROCON SP. Tá vendo? Você está dando foco aí? Tá vendo? Já vai aparecer aqui, ó. PROCON SP é a página do PROCON. Então, qualquer prática abusiva que vocês perceberem, não precisa ser necessariamente na internet. Pode ser em meio físico também. É só marcar o PROCON, que o PROCON vai investigar. Você marca o PROCON, coloca ali o essencial sobre a prática abusiva, sobre o que você presenciou, qual foi a prática abusiva que você presenciou, e o PROCON vai investigar. O PROCON investiga todas as marcações. Todas as marcações são investigadas pelo PROCON. Além de marcar o PROCON, tá? Se você quiser, até segue o PROCON no Instagram, vale a pena, é bem bacana. Além de marcar o PROCON, de marcar @PROCONSP, você pode, se quiser, se achar mais fácil, fazer a denúncia pelo próprio aplicativo do PROCON. Você vai lá na sua Play Store, coloca lá PROCON SP e baixa o app. O app do PROCON é esse aqui, ó. E aí, como que eu vou fazer a denúncia? Ó, é muito simples. Agora, em tempo de coronavírus, tem até um item aqui, ó, coronavírus lá em cima, tá vendo? Que é só para isso. Tem outros itens aqui também, outros tipos de reclamações que você pode fazer. Mas se for relacionado ao coronavírus, você já clica aqui, tá? Clicou aqui, tá? Vai aparecer lá, ó, embaixo. Faça a sua denúncia. Vai lá, clica lá. Clicou, vai aparecer isso aqui para vocês, ó. São apenas 4 etapas. É muito simples, é muito fácil fazer a denúncia ao PROCON. E o PROCON vai investigar, certo? Então lá, faça a denúncia. O que eu quero denunciar? Ah, eu quero denunciar uma loja física ou um site, tá vendo? Eu vou marcar aqui, ó, vou marcar. Quero denunciar um site. Aí eu vou lá, um site. Avançar. Eu quero fazer a denúncia do quê? Olha só, qual o tipo de denúncia? Ele já até dá aqui para mim, ó, álcool em gel, alimentos, bujão de gás, máscara. Quero denunciar preço do álcool em gel num site, tá vendo? Vou lá, salvar, avançar. Já estou na etapa 2, tá certo? Já estou na etapa 2. Aqui é só indicar o site onde que eu vi. Ali eu falei que era um site, que eu vi a propaganda, que eu vi o preço abusivo. É só eu indicar o site aqui e seguir nas etapas. É muito fácil. E o PROCON vai investigar. Aí o que o PROCON vai fazer na prática? Feita essa denúncia, o que o PROCON vai fazer? Ele vai até o fornecedor e ele vai constatar se ali de fato existe uma prática abusiva, tá? Ele vai constatar se existe ali de fato uma prática abusiva. Então ele vai fazer uma comparação, o agente do PROCON, que é a autoridade para isso, ele vai fazer uma comparação, ele vai pegar as notas dos produtos que foram comprados anteriormente, há uma semana, um mês atrás, tal, e vai comparar com os de agora. E ele vai ver, olha, por que que antes da pandemia estava esse valor aqui e agora está esse valor aqui? Por que que semana passada estava esse valor, agora o valor triplicou? Ele vai comparar o preço dos produtos, vai comparar as notas fiscais, certo? E aí ele vai verificar se o fornecedor tem alguma justificativa para isso. Às vezes a justificativa até existe, tá? Às vezes existe. Às vezes o fornecedor diz o seguinte, olha, o preço agora é esse porque o meu distribuidor passou o preço assim. Então eu estou só repassando.
Aí o PROCON vai até o distribuidor. O distribuidor fala, olha, o preço agora é esse, porque o fabricante passou para mim nesse valor, e aí eu estou só repassando, então o preço é esse por conta do fabricante. Aí o PROCON vai até o fabricante. Aí o fabricante vai dizer o seguinte, olha, por conta da pandemia, a matéria-prima ficou escassa para fazer tal produto, e aí eu tive que comprar matéria-prima de outro lugar, ficou muito mais caro a matéria-prima vinda de outro lugar, porque nesse outro lugar realmente é mais caro, tal, e por conta disso, na ponta da linha, o produto acabou saindo mais caro. Então, veja, nesse caso, há uma justificativa, certo? Então, o PROCON vai dar ao fornecedor a possibilidade de se defender, de apresentar essa justificativa. Na maioria dos casos, não há justificativa. É meramente uma prática abusiva mesmo. E constatando a prática abusiva, o PROCON vai aplicar uma sanção. E essa sanção pode ser uma pena de multa, né, que pode variar aí de 100 até alguns milhões de reais, tá? Ou ele pode mesmo até interditar, lacrar o estabelecimento. A título de curiosidade, essas multas que são aplicadas, muitos fornecedores contestam essas multas no Poder Judiciário. A título de curiosidade, mais de 90% das multas aplicadas pelo PROCON são mantidas pelo Poder Judiciário. Eu estou falando isso daqueles fornecedores que contestam a multa, porque tem fornecedor que nem contesta a multa, certo? Tem fornecedor que nem contesta a multa. Então, vale a pena fazer essa denúncia. Logo no início da pandemia, tiveram pessoas que saíram falsificando o álcool em gel. A pessoa pegava aquele gel de fazer massagem, gel de cabelo, acrescentava lá o álcool de mercado e fazia álcool em gel e saíram vendendo o álcool em gel. E, gente, não pode. Isso aí é crime. É crime. E vale dizer, a pessoa às vezes ela sabe que é errado e ela pensa assim, se for crime, é um crime de estelionato, um crime contra a economia popular, um crime pequenininho e tal. Não, não é não, é crime hediondo. Falsificação de álcool em gel é crime hediondo, entra como falsificação de medicamento, produtos cosméticos, né? O nosso Código Penal, artigo 273, parágrafo 1º, letra A do Código Penal, tipifica isso como crime hediondo. A própria lei do crime hediondo, né, que é a lei 8072 de 90, no seu artigo 1º, inciso 7b, traz essa tipificação como crime hediondo. Então, é um crime seríssimo. Se você conhece alguém que faz isso, fala para a pessoa não fazer esse tipo de coisa. O consumidor também tem que estar atento, né? Vai comprar um álcool em gel? Olha lá no rótulo do álcool em gel. Vê lá quem que é o assistente técnico, tá? Quem que assinou que assinou como responsável aquele produto. Se tem o rótulo da Anvisa, se tem o processo, o número do processo de autorização da Anvisa, o consumidor tem que estar atento. Bom, próximo tópico que eu trago para vocês, Eric, dá para falar mais um tópico? Dá sim, professor, dá sim, e volto a dizer, está tendo algumas boas perguntas. Se você conseguir botar, eu acho que já está até na hora de passar as perguntas, que eu estou gostando das perguntas aqui. Sabe, se quiser eu falo outro tópico, se quiser você manda as perguntas. Não, manda o outro último tópico que eu estou vendo aqui que o pessoal está digitando até as perguntas. Pode mandar. Tá, joia. Então, nesse último tópico, eu vou aproveitar e falar várias coisas aqui ao mesmo tempo, tá? Várias coisas aqui ao mesmo tempo. Vou tentar colocar aqui em um tópico só alguns tópicos, para a gente aproveitar o tempo. O próximo tópico que eu trago para vocês, que tem aconteceu bastante, principalmente no início da pandemia, ainda está acontecendo, então são problemas ainda a serem resolvidos, são os cancelamentos de shows, de eventos, os cancelamentos de hospedagem e os cancelamentos de viagens aéreas. O que fazer diante dessa situação? Professor, olha, tive um show que foi cancelado, show de bandas famosas, shows de bandas que são regionais, né, eventos populares, eventos culturais, shows locais e regionais, jogos de futebol. Os jogos de futebol também foram cancelados. Então, olha, eu comprei aqui, eu tinha um show aqui do Capital Inicial, sei lá, do Iron Maiden, não sei, para assistir. Eu tinha um jogo aqui que eu já tinha comprado o convite antecipadamente, paguei mais barato, mas o barato ainda é caro, que eu comprei para mim, comprei para outros amigos também e tal, e não consegui ir. O que eu faço? O meu voo foi cancelado.
eu não pude viajar e não tive como viajar, meu passeio turístico, né, o hotel, a hospedagem, foi tudo cancelado, o que eu devo fazer? Bom, a gente deve pensar o seguinte, é claro que em tempos de pandemia, os consumidores continuam com seus direitos. O Código de Defesa do Consumidor continua valendo normalmente. Contudo, o momento pede que essas dificuldades, esses conflitos, sejam resolvidos da forma mais, de formas consensuais, de formas alternativas, que não judicializando. O que é judicializar? Judicializar é ingressar com uma ação, é ingressar com um processo, é processar o fornecedor. Porque veja o seguinte, essa pandemia pegou o mundo todo. Então, todo mundo está passando por isso. O mundo inteiro está passando por isso. Eu vejo na mídia com frequência, e as pessoas falando com frequência, às vezes até uma figura de linguagem, fala às vezes sem pensar, fala, mas está todo mundo no mesmo barco. Não está. Está todo mundo no mesmo mar, no mesmo oceano, nas mesmas águas, mas estão em barcos diferentes. Tem gente que está de iate, que está de lancha, que está de navio, e tem gente que está com canoa, e a canoa está afundando ou já afundou, e está com a família inteira dentro do barquinho, e o barquinho está indo, né? Está afundando. Então, está todo mundo no mesmo mar, mas em barcos diferentes. Mas está todo mundo passando por isso. Veja que os fornecedores, os empresários, os comerciantes também são consumidores. Então, o momento pede que renegociações sejam feitas, que você não judicialize, que você tente conversar, que você tente chegar a um denominador comum, tente renegociar. Os meios alternativos de solução de conflito, como a negociação, a conciliação, a mediação, nunca foram tão utilizados quanto estão sendo utilizados agora. Por quê? Porque a nossa realidade, ela é muito mais criativa do que o legislador. A nossa realidade, ela é mais criativa do que o próprio doutrinador, o próprio cara que escreve livros e fica pensando em o que poderia acontecer. A nossa realidade é muito mais criativa do que eles. E, como eu disse, nós não temos precedentes na nossa literatura jurídica para resolver essa questão. Não quer dizer que nós não temos lei para resolver essa questão. Nós temos, sim. Então, bom, vamos lá. Qual que é a recomendação do PROCON, do Ministério Público, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública? Tente renegociar. Tente ser paciente. Tente equalizar essas questões. No caso, por exemplo, das companhias aéreas, tem muitas companhias aéreas que estão falindo. Tem companhia aérea que não voltou a funcionar e talvez não volte a funcionar, que vão quebrar. Empresas de eventos, de formatura, etc. Tente renegociar. Tente não judicializar a questão. Eu até publiquei uma frase no meu Twitter e eu escrevi assim, esses tempos atrás. Eu escrevi o seguinte, que neste momento de pandemia, a judicialização para resolver questões relacionadas à relação de consumo é, sem dúvida alguma, a pior escolha. Por quê? Porque é o caminho mais demorado, é o mais custoso, tá? E o prognóstico é totalmente incerto. Nós não sabemos como que os juízes e tribunais vão decidir essas questões, vão resolver esses problemas. Então, olha, o meu show foi cancelado. Bom, entre em contato com o fornecedor. O show vai ser remarcado? Ah, vamos remarcar. Tá, então aguarda. Vê se você consegue remarcar esse show. Vê se há a possibilidade de remarcar. Ah, minha viagem foi cancelada. Veja se você consegue remarcar a viagem. Ah, eu não consigo cancelar a viagem, porque era uma viagem de negócio, e era só para aquele dia, e eu tive que fazer o negócio pela internet. Tive que fazer a reunião com os empresários pelo Google Meet. Bom, se você fez a reunião pelo Google Meet, talvez seja interessante você repensar os seus negócios. Porque se você fez pelo Google Meet, dava para ter sido feito antes, você não precisava gastar com dinheiro de viagem. Mas tudo bem, você gastou com dinheiro da viagem, a viagem foi cancelada e você não vai precisar mais daquela viagem. Você tem direito ao seu dinheiro de volta? Tem direito ao seu dinheiro de volta. E para isso nós temos até a norma já, que é a medida provisória número 925 de 2020.
ela autoriza o reembolso do valor integral da passagem, tá? Reembolso do valor integral da passagem, só que no prazo de 12 meses, tá ok? Você vai ter o dinheiro de volta, vai, mas vai demorar 12 meses para você tem até 12 meses, perdão, para que a empresa aérea devolva o seu dinheiro. Bom, e os shows, e os eventos, etc., e o jogo de futebol, como que eu faço? Entre em contato com o fornecedor, veja se tem como ele devolver o valor, vê se tem como ele parcelar a devolução do valor, vê se tem como ele devolver parte do valor, pelo menos, vê se tem como remarcar, e se quando for remarcado, você vai ter direito de ir, ou vai ter um abatimento no preço, renegocia. O brasileiro é muito criativo, e é muito inteligente para isso. Usa isso, entendeu? Usa isso. No que tange aos hotéis, às hospedagens, nós também já temos norma para isso, que é a medida provisória 948 de 2020. 948 de 2020. Então, é o seguinte, o que diz essa medida provisória? Ela estabelece que os fornecedores, os hotéis, no caso, eles não são obrigados a reembolsar os valores se eles conseguirem remarcar o serviço, a reserva, ou mesmo o evento, pode ser um show, né? Se conseguir remarcar o serviço, se eles disponibilizarem um crédito para abatimento do preço, ou se eles tentarem alguma outra forma. Quer dizer, veja, é uma norma que já incentiva você a tentar renegociar, tentar uma forma consensual para resolver esse problema, tentar um acordo, fazer um novo contrato. A norma já instiga você a fazer isso. Agora, mesmo assim, mesmo tentando renegociar, não foi possível, não devolveram, não abateram o preço, não fizeram nada, tal. Posso judicializar? Pode. Você vai conseguir o seu dinheiro de volta? Você tem direito a ter o seu dinheiro de volta? Em tese tem, porque o Código de Defesa do Consumidor assegura esse direito, né, de você ter o dinheiro de volta. Mas também o Código de Defesa do Consumidor traz algumas excludentes de responsabilidade. Dentre as excludentes de responsabilidade do fornecedor, tem o caso fortuito e a força maior, e o fornecedor vai usar isso em sua defesa. Agora, o que o juiz vai decidir? Nós não sabemos. Então, você, no final de tudo isso, mesmo assim você não conseguiu resolver, aí sim eu falo para você, bom, tudo bem, então você tentou todas as formas, não conseguiu resolver, então vai judicializar. O que vai dar essa judicialização, esse processo, essa ação judicial? Não sei, nós não sabemos. Por quê? Porque nós temos pouquíssimas decisões, sentenças nesse sentido. Nós não temos pacificação em doutrina, não tem jurisprudência nos tribunais sobre essas questões. Essas coisas ainda vão acontecer, estão acontecendo. Na realidade, o que nós fazemos nesse momento, o que nós fazemos hoje, o que nós fazemos agora, que é de extrema importância, é uma prospecção do que vai acontecer. A gente fica imaginando, bom, como que os juízes vão julgar isso aqui? Como que os juízes vão decidir essa questão aqui? Porque existem dois princípios que são muito importantes no direito contratual. O primeiro princípio é o princípio do pacta sunt servanda, que estabelece o seguinte: todos os contratos devem ser cumpridos. Ninguém é obrigado a contratar, mas se contratou tem que cumprir. Esse princípio estabelece isso. De outro lado, eu tenho o princípio do rebus sic stantibus, que é o princípio da imprevisão, que diz o seguinte: olha, os contratos são feitos por um momento de normalidade. Se no momento que eu celebrei o contrato era um momento de normalidade, o fato de agora eu estar diante de uma crise mundial muda o contrato, certo? É um fato imprevisto, inesperado, né? Um meteoro que caiu e mudou tudo, né? É exatamente isso que está acontecendo. Então a gente não sabe exatamente como que o juiz vai julgar o seu processo. Pode ser que você vença na demanda, pode ser que não, em decorrência dessa pandemia. Mas tente equalizar os problemas que você tiver, os problemas que você tiver diante de uma relação de consumo. Tente humanizar isso. Pensa que do outro lado também tem uma pessoa que também está passando por um momento de crise, tá? E realmente está todo mundo passando por um momento de crise. No que diz respeito aos hotéis, às viagens, eu tenho uma cliente em Araçatuba que ela estava com um pacote de viagem comprado para ela e para
outras famílias para ir para Bariloche. Estava tudo comprado, tudo pago. Né? Como que vai ficar isso aí? Tenta renegociar, porque a complexidade de se marcar um pacote, de um pacote de viagem, é muito grande, é extremamente complexo. Ó, só a título de exemplo, tem que remarcar hotel, traslado, passeio turístico, o operador local do passeio turístico local tem que remarcar com esse cara também, tem que remarcar a passagem com a companhia aérea. Olha só a complexidade, não é nada simples, não é nada fácil. Então, tentem harmonizar, tentem ponderar essas situações, essas relações, para conseguir chegar a um denominador comum e para conseguir resolver o problema. Bom, como o Eric me passou aí que tem diversas perguntas, que tem várias perguntas, eu gostaria que eu encerro por aqui, então, me coloco à disposição. Tinha vários outros pontos para tratar com vocês, mas o tempo é curto. Eu me coloco à disposição de vocês, se precisarem, podem me chamar. Agradeço demais a oportunidade, agradeço demais a pós-graduação da Unilins, agradeço demais as coordenações, a organização, a Marcela, ao professor Sandro, ao Eric. Agradeço demais vocês pela oportunidade. Se cuidem. Todos nós estamos vulneráveis nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, mas eu acho que quando nós estamos diante de uma crise, quando nós estamos à beira do precipício, é que nós mudamos, é que a sociedade muda, que a sociedade melhora. Eu quero crer que com tudo isso nós evoluiremos e que nós sairemos dessa grande depressão ainda mais fortes, ainda mais unidos e revendo essas questões jurídicas. Tá joia? Obrigado. Beleza, Vinícius, muito obrigado, achei fantástico. E já vou falar aqui, cara. O negócio tá pegando em fogo. Vamos lá. Primeiro, parabéns pela sua apresentação, achei fantástico. Eu vou estar dando um retorno aqui. Pessoal, bom, vocês estão me escutando aqui certinho, né? Tá conseguindo me escutar, né, Vinícius? O teu áudio está um pouquinho cortado. Eu estou escutando mais ou menos, mas estou conseguindo entender, sim. Tá, vamos lá. Eu vou pausar aqui, vai que seja isso. Vamos lá. Vinícius, tem muita gente perguntando aqui. Já sei. Desliga, acho que é o seu microfone. Você tá em outra tela também? Eu? Não. Tá só com a tela que eu tô falando, né? Ah, tá. Beleza. Tem várias perguntas aqui, eu vou começar. A gente teve bastante gente aí. A gente tem o Pedro Neto de Penápolis, tem a Renata de Santos, temos a Yasmin de Guaibê e também tem uma outra Yasmin de Marília, tem a Gabriela aqui de Lins, tem o Bruno de Viçosa, Minas Gerais, ele está fazendo ADM. Oi? Legal. E tem o Kevin também de Birigui, e aí essa daqui são o pessoal que respondeu da onde ele é, né? E aí eu tenho algumas perguntas aqui muito interessantes e eu vou começar leve, só para soltar, só para a gente dar uma soltada, né? A Gabriela, não, desculpa, a Up Sneaker Tennis, né? Então, é uma loja, parece que é uma página, né, de tênis, vende de tênis online, e ela fala assim: Vinícius, eu sou proprietário de uma loja online de tênis, e todos esses direitos e tudo isso que foi falado, vale também para lojas online ou tem alguma coisa específica? Vale também para lojas online. Vale muito para lojas online, até porque o comércio eletrônico deu um up agora com a pandemia, né? As pessoas estão comprando muito pela internet. Então vale sim. O que acontece é o seguinte: basicamente a diferença do nosso comércio físico para o comércio online é o meio em que ele ocorre, né? Eu vou numa loja de tênis, compro o tênis lá, experimento o tênis, vejo se é o tênis que eu gosto, etc e tal. Se eu gostei, eu compro, pago, levo para casa. A mesma coisa acontece com algumas peculiaridades, com algumas diferenças, quando eu compro esse tênis pela internet. E quando eu compro esse tênis pela internet, eu tenho norma específica até para isso, né? Por exemplo, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele assegura o direito de arrependimento.
quando eu compro um produto fora do estabelecimento empresarial, fora do estabelecimento comercial. Então, quando eu compro pela internet, eu tenho esse direito de arrependimento. Quando eu compro numa loja física, eu não tenho esse direito de arrependimento. E esse direito de arrependimento, ele estipula o seguinte, que eu tenho um prazo, eu tenho um período que é de 7 dias, esse prazo é chamado de prazo de reflexão, que é um período de 7 dias que eu tenho para decidir se eu vou ficar com o produto ou se eu não vou ficar com o produto, certo? Então, isso tem uma razão lógica. Por quê? Porque quando eu vou até a loja, se eu vou até a loja comprar um celular, por exemplo, hoje estou usando só o celular de exemplo, que é o que está perto aqui. Quando eu vou até uma loja comprar um celular, eu pego o celular, eu vejo o celular, eu toco, eu vejo a textura, eu vejo a tonalidade, a cor. Quer dizer, eu olho esse celular aqui, ele realmente é preto ou ele é um azul muito escuro? Ou um verde muito escuro? Então, quando eu estou na loja, eu estou vendo, ó, ele é preto e tal, então, não, beleza. É exatamente isso que eu quero, certo? Então, eu não tenho direito de arrependimento. Quando eu compro pela internet, eu não tenho isso. Então, a tela do meu computador, ela não consegue reproduzir 100% do que é o real. Então, eu tenho uma expectativa daquilo que é o aparelho, daquilo que é o tênis. Então, você imagina, por exemplo, eu compro um tênis imaginando que o tênis é preto e, na realidade, ele é azul escuro. Tá entendendo? Ou eu quero comprar um tênis azul, de fato, eu quero comprar um tênis azul. Mas eu não quero aquela tonalidade azul, eu quero outra tonalidade azul. Então eu tenho esse direito de arrependimento, de voltar atrás, de devolver o produto dentro do prazo de 7 dias. Vale dizer que esse prazo de 7 dias é contado a partir do momento que eu recebo a mercadoria. Então, recebi a mercadoria, eu posso, dentro do prazo de 7 dias, devolver esse produto. Não tem que ter motivo para isso, tá? Eu não tenho que justificar a devolução, tá? Eu devolvo o produto porque simplesmente eu não quero ficar com aquele produto, eu queria uma outra coisa e não aquele. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Como que é o nome de quem perguntou? Então, Up Sneaker Tênis, né? Então, é uma loja, né? Uma loja Entrou como loja online mesmo. Olha só uma coisa que pode acontecer com vocês que aconteceu comigo. E normal, se acontecer esse tipo de coisa. Esses tempos atrás, eu comprei um fone de ouvido. Especificamente era esse fone aqui, ó. Tá vendo? Era esse fone aqui, ó. Tá? Esse fone. Aí, olha só. Eu acessei o site da loja e aí tinha esse fone aqui. Mas além desse fone aqui, tinham mais 2 modelos de fone, tá? Mais 2 modelos de fone. Tinha um que o cabo era bem maior, mas era mais fininho e era sem fio também, e tinha um outro que era com fio, certo? E aí eu queria ver qual desses fones ficavam melhor para mim na academia, para poder correr, etc e tal. Qual fone ia servir para mim melhor. E aí eu fiquei na dúvida, eu falei, bom, eu não sei se vai ficar melhor o com fio, o sem fio, e o sem fio se vai ficar melhor o sem fio com o cordãozinho aqui maior, ou esse com o cordãozinho menor. Aí eu não tive dúvida. O que eu fiz? Eu comprei os 3. Eu comprei os 3 fones. Aí os 3 fones chegaram em casa. Quando os 3 fones chegaram em casa, eu experimentei, eu vi, porque aqui na minha cidade eu não tinha como, em Lins, eu não tinha o fone para ver o fone. Eu não tinha nenhuma loja que tinha esse fone, eu só tinha visto esse fone na internet. Isso pode acontecer com ela, né? Pode ser que o tênis que eu queira comprar na loja dela, eu só tenha visto na internet, eu não experimentei ele aqui. Então eu fico em dúvida entre 2, 3 tênis. Eu compro os 2, 3 tênis, sem dúvida alguma. Aí, chegando em casa, eu vejo qual que eu quero ficar e devolvo os outros, sem problema algum. Então, tem essas peculiaridades, né? Esses detalhes que são importantes entre você consumir em uma loja física e você consumir numa loja virtual. No meu caso, eu comprei os 3, experimentei, decidi ficar com esse, devolvi os outros 2 e o valor foi devolvido, normal, tranquilo, aplicando corretamente o Código de Defesa do Consumidor. Ok. Vinícius, eu vou pedir para você diminuir um pouquinho o seu volume aí, porque tá dando eco quando eu falo. Tá. Aí, ou se você tiver um fone... Diminuir. Acho que Melhorou? diminuiu.
Acho que sim. Não, ainda está com um pouco de eco, mas ó, diminuiu bastante o eco. Vamos lá. Eu tenho aqui, para falar a verdade, o Vinícius, eu tenho aqui mais empresários, né, aqui nas perguntas. E todos os empresários estão, tem até uma empresária que está bastante ávida para falar, mas aqui vou passar para a Daiane primeiro. Daiane Stock, ela disse aqui: bom dia, professor. Eu tenho uma empresa de produtos derivados da cana e açúcar, porém ainda nem abriu um CNPJ, ou seja, é uma microempresa, é pequenininha, né? Certo. Então eu gostaria de saber se caso haja algum problema, eu entraria como Código Civil ou Direito do Consumidor. Ela ainda nem abriu o CNPJ, ela está começando. Vai para qual? Qual que é o nome dela? Daiane? Daine. Oi? Daine. Perdão, não entendi. Daine. Daine? Isso. Daine. Daine, você já é uma fornecedora. Você já é uma fornecedora. Independentemente de ter saído o seu registro ainda, você já é uma fornecedora. Por quê? Porque você se encaixa perfeitamente no que estabelece o Código de Defesa do Consumidor no caput do artigo 3º. Então, você é uma pessoa que desenvolve uma atividade e coloca esse produto no mercado de consumo, faz isso com habitualidade e com finalidade lucrativa. Então, quando você vende para o consumidor, você aplica, sim, o Código de Defesa do Consumidor nesses casos. Legal. Agora vamos entrar na parte mais quente do debate, né? Tem uma moça aqui que ela é de Santos, tá? É Renata Aparecida, e ela tá falando assim: olha, eu entendo que alguns empresários eles podem até extrapolar os preços ou podem ser maldosos para fazer isso, né? Mas sinto que esses códigos do consumidor são extremamente leoninos com nós microempresários. Isso fica muito difícil empreender no Brasil. Aí a pergunta dela foi assim: onde que eu tenho uma lei que pode me defender ou eu sou fadada a ser uma empresária, fadada como ser uma empresária ruim? Olha, na realidade, eu vejo que o código, sem dúvida alguma, ele é garantista mesmo. O código é garantista. Até porque você já parou para pensar que o nome do código, olha, é o nome da lei que institui o Código de Defesa do Consumidor. Ele é um código de defesa do consumidor e não do fornecedor. Já percebeu isso? O próprio Uhum. nome do código é um código extremamente garantista. Ele protege, sim, o consumidor, mas ele não deixa o fornecedor a ver navios. Quer dizer, o fornecedor também tem direitos, mas tem também deveres. Né? Realmente é um código garantista. Eu teria que entender melhor qual o ponto que ela vê que o código é leonino. Quer dizer, qual o dispositivo que ela entende que o código seja leonino, para eu poder dar uma resposta, melhor. Mas sem dúvida alguma o código é garantista. A ideia do código é equalizar forças, é deixar Uhum. consumidor e fornecedor em pé de igualdade. Eu vou até então entrar nesse assunto. Aí agora uma pergunta minha: você não concorda comigo que a gente deveria então separar em dois potes diferentes? Porque uma coisa é você chegar e fazer é, 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 uma reclamação do Magazine Luiza, que é uma grande corporação. Outra coisa é eu chegar e usar esse código do consumidor do seu Zé da padaria de esquina, que quase sempre ali está no limite, né? Essa equalização de forças, ela não só funciona para esses maiores, não teria que ter também alguma coisa que protegesse os microempresários, já que eles representam 60% da nossa força empresarial? Então, essas legislações, essas normas que vão proteger os empresários, microempresários, e aí nós temos até normas específicas, são normas que fogem do Código de Defesa do Consumidor. São normas que realmente não estão no Código de Defesa do Consumidor. Então, quer dizer, esses empresários, microempresários, precisam de normas para protegê-los mais? Precisam, mas essa norma não é um dever do código, entendeu? O código é específico para defender o consumidor. Então, eu teria que ter uma outra norma específica para proteger esses microempresários. Mas assim, ó, imaginem que, vamos contextualizar da seguinte forma. Se o Magazine Luiza pratica, tem uma prática abusiva, vende, por exemplo, um produto com um valor altíssimo, então ele incorre numa prática abusiva e deve ser responsabilizado.
O vendedor da esquina, se ele fizer também uma prática abusiva, vender um produto muito acima do valor, ele também corre em prática abusiva e também deve ser responsabilizado. Então, é igual. Nesse caso, é igual. Então, o que precisaria, de fato, seria de uma norma garantista específica para os microempresários. Aí eu concordo plenamente, concordo totalmente com vocês. É específica para esses microempresários, né? Para eles concorrerem com os grandes. Concorrer com os grandes. Eu tô falando isso que eu sou empresário também, eu tenho Sim. algumas empresas e eu sei como é difícil como é burocrático, quanto é caro você ser um Demais. empresário, né? Demais. E a dificuldade que é colocada, só para você abrir aí uma empresa já sai um gasto enorme, né? Sim. E a própria mídia coloca o empresário como ruim. E eu entendo, estava vendo aqui dessa Renata, ela tem uma loja online, né, de roupas de mãe, de Concordo. mãe não, de bebês, né? Sim. Então, e ela colocou aqui que eu senti até essa pergunta anterior como um desabafo, né? E Entendi. ela colocou a seguinte pergunta: tá, tudo bem, eu posso denunciar os meus fornecedores de serviço para o Procon? Nesse caso, e se esse fornecedor for do Estado, né? Eu tive que entrar lá para entender até a pergunta dela, porque o serviço dela, né? Dentro do serviço que ela entrega, que são roupas de criança, né? Sim. Tem uma parte que é um terceiro que faz. No caso é o Correios. E o Correios muitas das vezes não está nem aí, ele não entrega, ele perde isso, aquilo, e como que ela vai poder fazer? O PROCON, quando a gente entra com o próprio Estado vai se punir? Como é que é isso? Olha só, a situação que eu vejo bem essa questão burocrática que você falou, essa dificuldade, porque além de professor de direito do consumidor, eu sou professor também de direito empresarial. E realmente, o empresário no Brasil sofre muito. A burocracia é demais, gasta-se muito. O empresário, para ele ser um empresário regular, ele paga e paga caro, né? Paga para trabalhar, na realidade. Realmente é difícil. A dificuldade do pequeno empresário é gigantesca, infelizmente, no nosso país. Mas reitero que essa dificuldade ela deve ser resolvida por uma outra legislação específica para eles. E isso não tem nada a ver com o CDC, não tem nada a ver com o Código de Defesa do Consumidor. Olha só, essa última questão que você me passou são várias questões em uma. Quer dizer, bom, eu posso pedir ajuda do PROCON? Pode, se ela entender que naquele momento, que naquela situação, ela é uma consumidora. Porque o PROCON, ele é voltado para o consumidor, não para outras situações. Ah, mas e as outras situações? O que eu faço? Pode comunicar ao Ministério Público. Pode fazer a denúncia ao Ministério Público, sem problema. Se você não quiser se identificar, inclusive, você pode denunciar pelo canal da ouvidoria do Ministério Público. Você entra, o Ministério Público ele é estadual, né? Então nós temos aqui o MPSP. Você entra no site do MP, e tem lá ouvidoria. Se o que você quer fazer é apenas uma denúncia, certo? Ouvidoria. E lá na ouvidoria você pode fazer a denúncia e colocar o seu nome, ou você pode fazer a denúncia anônima. O Ministério Público tem o dever institucional de averiguar e investigar todas essas questões. E a investigação feita pelo Ministério Público é mais ou menos parecida com a investigação feita pelo PROCON. O procedimento é mais ou menos o mesmo, tá? Então, esses são alguns caminhos. O outro caminho que você tem é judicializando a questão, né? Então, se você se sentir ofendido de alguma forma, em algum direito seu, você pode judicializar a questão. Você pode levar a questão até um sejusc, para tentar resolver consensualmente, fazer um acordo para resolver o seu problema, ou você pode processar mesmo, diretamente. Para você judicializar, se o valor não for muito grande, até 40, 60 salários mínimos, você pode fazer pelo juizado especial, não precisa de advogado para isso. Você vai até o fórum e fala, olha, eu quero ingressar com uma ação assim, assim, assado. Você junta as provas, precisa de prova, tudo que você alega você tem que provar, né? Você vai lá e ingressa com uma ação, não precisa de advogado e é de graça. Entendi. E vamos lá que eu vou até acelerar aqui um pouquinho, que tá bem quente aqui com essas perguntas que a gente fez. E aí a Yasmin Marques, ela fez a seguinte pergunta. Então, nesse caso, né, nesses casos, o PROCON, ele tem um poder de polícia? Porque você chegou até a falar que o PROCON pode até lacrar o estabelecimento. Interditar, ele é autoridade competente para isso. Ele pode interditar o estabelecimento, sem dúvida.
Mas ele vai ter o poder de polícia? Não é o mesmo poder de polícia da administração pública, não é esse poder de polícia. Ele tem autoridade para fazer isso, nessas circunstâncias. Então, é bem específico. Como eu disse, o PROCON é somente para consumidor mesmo, somente para relação de consumo. Se não for relação de consumo, o PROCON ele nem atua. Ele vai falar para você assim, fala, olha, você tem que ir no fórum, você tem que buscar outro meio, procurar um advogado, porque eu aqui não posso fazer nada. Eu estou limitado às relações de consumo. E se é relação de consumo, pode ter certeza que ele pode. Entendi. Aí depois a Renata ela até coloca que nesses casos, né, dá para perceber que quem vai ganhar é geralmente quem vai ter o melhor advogado, porque eu vou ter duas legislações em confronto, né? E ela fala assim, o exemplo, teve uma hora que você perguntou, ela fala assim, se todos os clientes da internet fizerem a prática igual a do fone, eu quebraria, porque quem paga todo esse translado para fazer esse teste, né, seria o próprio empresário, né? Então Sim, imagina, tomando 3 tênis e você cancela 2 compras, né? Todo esse translado é pago e que não vai ser comparado como um lucro, né, no final. Então, sim. assim, não fica muito opressor para o empresário isso? Olha, na realidade, é o meio que o empresário escolhe para desenvolver a sua prática. Porque eu dei um exemplo aqui dos fones, que aconteceu comigo, foi um caso real, né? Realmente aconteceu comigo, mas isso normalmente não acontece. Não é isso que acontece normalmente, né? Para você ter uma noção, eu compro muito pela internet, muito, 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 compro muitas coisas. Essa foi a única vez que eu fiz isso, porque eu não tinha uma outra forma para resolver essa questão. Mas o que pode acontecer, eu imagino até na venda de tênis é muito comum, de roupa, de camiseta, e aí o fornecedor tem que estar esperto, porque ele realmente ele vai arcar com isso. E é dever do fornecedor arcar com isso. Imagina, Eric, que eu compro tênis, e eu compro um tênis, eu calço 42, tá? E nós sabemos que os tênis 42, ou 40, 41 e tal, eles têm, as empresas têm formas diferentes, e às vezes essa forma não bate, né? Quantas vezes você já colocou um tênis que era o seu número e não ficou bom? Você Não teve ficou que colocar bom. um maior ou um menor. Isso acontece, né? Então, o que é muito comum para o empresário que trabalha com nesse ramo, nessa atividade? Pô, eu comprei um tênis 42, mas ficou grande. Eu preciso do 41. E agora, o que eu faço? Eu tenho que devolver. Eu tenho que devolver, porque, olha só, se eu devolvo e aí o prejuízo é do fornecedor, porque vai ter que pagar o traslado, se eu não devolvo, o prejuízo maior é meu, que comprei pela internet sem poder experimentar, e eu não vou poder usar o tênis porque o tênis é grande ou pequeno para mim. Entende? Então, o empresário que atua nesse ramo, todo ramo, vale lembrar isso, todo ramo tem riscos, tá? Todo ramo tem riscos, tem bônus e tem ônus, né? Então, o empresário tem que ficar atento com aquele ramo que ele atua, das coisas que ele tem que fazer. Por exemplo, o empresário do ramo alimentício, ele tem que colocar no produto dele se o produto dele tem glúten, se não tem glúten, se tem açúcar, se não tem açúcar, se a gordura é trans, se é outro tipo de... Entendeu? Ele tem que colocar no produto dele. Não é só por uma questão, não é só porque o código manda, é também porque o código manda, claro, mas é para proteger a saúde e a vida do consumidor. Veja, o consumidor que é diabético e consome um produto com açúcar, o açúcar para ele é veneno. Então, o fornecedor tem o dever de colocar lá que, olha, tem açúcar. A diabético não pode comer isso aqui, não pode beber esse produto. Então, são alguns deveres que o fornecedor tem. E realmente tem que arcar com isso. Vai depender do ramo. Aquele que trabalha com roupa, pô, colocou lá, camiseta G. As minhas Não. camisetas são G. Mas eu coloco a camiseta, putz, ficou apertado, ou ficou muito largo, preciso trocar. Então, o fornecedor que vai ter que arcar com isso. Então, assim, olha, se não quer arcar com o traslado, não vende na internet. Se vender, vai ter que arcar. Entendi. Vamos lá, tem a Aline que também perguntou aqui, com esse aumento da demanda, né, todo mundo passou por home office, né, com esse aumento da demanda, quais são as responsabilidades dos provedores, dos provedores de acesso à internet, né? Então a gente sabe que eles tiveram uma grande demanda, eles tinham uma legislação ali que dizia o quanto que eles tinham que entregar, porém alguns estão de fato pipocando, vamos assim dizer, né? Ah, Quais são essas responsabilidades? Porque tem muita gente perdendo reuniões, perdendo aulas, perdendo um monte de coisa. sim. Quem que fez a pergunta? Qual que é o nome? Aline Oliveira.
Aline? Isso. Aline, a responsabilidade é a mesma, não mudou nada com relação a isso aí. Então, se você comprou um pacote de internet de 20 megas, 30, 50 megas, você tem que receber esse conteúdo, né? As interrupções também não podem ser frequentes, embora algumas interrupções sejam até aceitáveis em alguns julgamentos recentes, mas não pode ser uma interrupção duradoura, não pode ser interrupção contínua. Então, no que tange a responsabilidade, não mudou, continua a mesma. Se você teve problema com o seu provedor, entre em contato com ele, tente resolver o problema. Se não der certo, pode procurar o Procon. Se quiser também, pode judicializar, porque o provedor ele tem um limite que ele aguenta e ele sabe disso. Então ele não pode vender acima desse limite. E cada provedor tem o seu limite, ele sabe o quanto ele suporta. Então, no que tange a responsabilidade, a Aline, não mudou, continua a mesma coisa. Ela faz uma pergunta aqui, né? Só pode ser que eu não tenha me explicado bem. Imagina que a Aline aqui ela é uma empresária e caiu a internet e o meio de fazer o delivery é pela internet. Então, naquele dia, ela perdeu todos os pedidos do delivery. Sim. Ela pode judicializar e pedir, por exemplo, a média daquele dia? Com certeza, com certeza. Tem até um nome específico para isso, chama dano in ré ipsa, que é o dano da possibilidade, o que você tinha para perder. Mais ou menos assim. Então, você imagina o seguinte, ó, por dia eu faço, em média, vendas de R$ 500, tá? Por dia. Então, em média, eu vendo R$ 500 por dia. Pô, minha internet caiu, fiquei um dia inteiro sem vender, eu consigo provar que a minha média de venda é R$ 500? Consigo. Eu consigo provar que eu fiquei um dia inteiro sem internet? Consigo. Então, eu posso judicializar? Posso judicializar. Interessantíssimo isso. Chama dano ré ipsa. Para você ter uma noção, eu morei em uma cidade no Mato Grosso. Morei longe pra caramba, longe pra caramba. Morava perto do Pará. E eu dava aula numa faculdade lá. E uma vez deu uma chuva, e foi a chuva, você não tem noção. A gente ficou 2 dias sem internet nenhuma. 2 dias. 2 dias. Show. Imagina 2 dias sem internet. Para mim, na realidade, foi até 2 dias de paz. Foi 2 dias que eu fiquei incomunicável, né? E não funcionava telefone, tinha caído uma torre lá, não sei das quantas. Choveu na cidade, ação pedindo esse dano em ré ipsa. Porque muitas pessoas perderam, né? Não conseguiam trabalhar, deixaram de trabalhar. Mas, por exemplo, uma prestadora de serviço telefônico não pode dizer que, pelo princípio da imprevisibilidade, né, é um fato superveniente. Deixa eu tirar o juridiquês. Não tinha como eles descobrirem que ia ter uma chuva dessa, e aí o que eles poderiam fazer? Olha, a prestadora, ela não só pode, como ela vai utilizar justamente essa argumentação sua. Justamente esse argumento. É exatamente isso. É exatamente isso que vai acontecer. E aí o juiz vai ter nas mãos o pedido do autor e vai ter a defesa da parte contrária. Ele vai analisar e ele vai decidir. Só a título de curiosidade, nesse caso, lá na cidade em que eu morava, os juízes deram ganho de causa, o Tribunal do Mato Grosso deu ganho de causa para os consumidores. Só continuando com a pergunta da Aline, ela faz uma pergunta lá embaixo já, né? Mas antes disso, deixa eu já falar, a gente está partindo já para o final aqui das perguntas, não sei se a gente vai conseguir fazer todas, mas Sim. eu já vou postar aqui, vou pedir para o pessoal da minha equipe já postar aqui no Facebook. Quem quiser o formulário, né, o certificado dessa palestra do professor Vinícius, dessa grande palestra que está chovendo de perguntas, está quase virando uma consultoria aqui, né? Legal, legal. Legal pra caramba. E aí, dois avisos aqui que eu tô tendo, né? O formulário já está aqui, é só clicar aqui no formulário, vai fazer a emissão do certificado, e esse formulário vai ficar ligado aí por 2 horas. Então, depois de 2 horas já cai esse formulário. Então, não espere acabar, já deixa já aberto o formulário para vocês não perderem, tá? E uma segunda aqui na voz da consciência aqui, eu recebi, Vinícius, para a gente não falar o juridiquês, né?
que eu olhei aqui para o pessoal fala assim, putz, cara, O que é isso, né? meu Deus do céu, o que seria isso, né? Então, quando a gente for falar, a gente tenta dar uma... Ser o mais simples possível. Eu entendi aqui. Bom, vamos passar aqui, tem muita gente dando os parabéns, tem uma pergunta aqui do Pedro Neto que eu vou passar, e aí eu vou fazer mais a última pergunta, vou fazer essa e mais uma aqui, né? Tá. Funciona a questão do reembolso para quem é prestador de serviço. Então, imagina que eu tenho um serviço, eu estava com tudo pronto para fazer, né? E eu tive que mobilizar pessoas, eu tive que fazer contratações e tudo mais, e aí, por causa dessa pandemia, mudou o meu tipo de serviço, né? E por onde que eu busco para me resguardar, né? Porque eu tive que fazer uma mobilização. Logicamente, entender isso daí sem prejudicar o meu cliente. Então, peraí. Quem está perguntando isso é o fornecedor. Ele presta serviço. É que o seu áudio está cortando um pouquinho. Ele presta serviço Isso. e, por conta da pandemia, ele teve que modificar o serviço e ele quer reembolsar o cliente. No caso, ele não conseguiu fazer o serviço por Ele não causa da conseguiu. pandemia. Ele não conseguiu concluir o serviço por causa da pandemia. Certo. Porém, teve gastos ali para fazer até vamos dizer assim, para deixar tudo pronto para conseguir, né? Então ele mobilizou alguma coisa, Tá. mas ele não conseguiu concluir, né? Nesse caso, ele vai ter que resguardar tudo, vai ter que devolver tudo, ou ele pode pelo menos ter uma parte desse dinheiro? Ó, como que é o nome da pessoa? Pedro Neto. Pedro. Isso. Pedro, o que que você pode fazer? Seguindo até a recomendação do próprio Procon. Entre em contato com o seu cliente, passa para ele toda a situação mesmo, explica para ele, tenta demonstrar para ele as dificuldades que você teve e o porquê que você não conseguiu prestar o seu serviço. Já avisando isso para que você não venha perder esse cliente, para que ele continue seu cliente e ele entenda a dificuldade que você teve. Tente fazer com ele um plano para a devolução desse valor. Nem que não seja a devolução de todo o valor, mas ter pelo menos parte do valor. Porque assim, para você foi ruim, mas para ele também foi. Você não conseguiu prestar o serviço e ele ficou sem a prestação de serviço. Então tentem equalizar isso aí. Agora, como você vai fazer isso aí? Não tem como a gente saber. Vai depender de cada cliente, vai depender de cada serviço ser prestado, né? Tem clientes que são mais receptivos, que vão entender numa boa, tem cliente que nem vai querer reembolso, tem cliente que vai querer o reembolso total, e aí você que vai dosar com o cliente o que você consegue fazer. Se você consegue devolver totalmente o valor, se você consegue parcelar a devolução, se você consegue devolver parte, etc e tal. Então, o conselho que eu te dou é negociar. Tenta negociar com o seu cliente, explica para ele a situação, as dificuldades que você passou, para que ele entenda o porquê da não devolução, ou do fracionamento da devolução, por que o serviço foi prestado, etc. Ô Vinícius, agora só complementando aqui a pergunta dele, eu sei que na engenharia, né, eu tenho alguns casos específicos de serviços e obras que a gente faz, e a Sim. gente utiliza um serviço jurídico, acredito que é jurídico mesmo, de Sim. arbitragem. A gente contrata um terceiro, né? Não existe um meio de fazer essa arbitragem, uma mediação, para que fique bom para os dois lados? Existe sim. A arbitragem, ela é uma das formas consensuais de solução de conflito. E a arbitragem, ela é ótima. Quando vocês contratam o árbitro, esse árbitro, ele emite ao final da arbitragem, ele faz uma sentença, não faz? Uhum. Ele julga mesmo, não julga? Isso. No nosso caso, a gente tinha lá, só que o árbitro era bem caro no caso da engenharia, mas ele fazia o julgamento. Ele Ele faz o tinha. julgamento. O Isso. julgamento do árbitro vale igual o julgamento de um juiz. Vale igualzinho o julgamento de um juiz. A arbitragem é ótima nesse caso, até porque, normalmente, o árbitro ele já é o perito no assunto. Né? Normalmente, o árbitro é um conhecedor da área, é um conhecedor do assunto, então pode sim se utilizar da arbitragem. Arbitragem, mediação e conciliação são institutos diferentes, né, mas parecidos. São todos meios consensuais de solução de conflito. E nesse momento de pandemia, os meios consensuais estão super em alta. São os melhores meios. Os melhores meios, sem dúvida alguma, são os consensuais.
Consensuais. Perfeito. Bom, uma última pergunta aqui, mas antes de fazer a última pergunta da Lilian, que vai falar de provedor da internet, vamos fazer aquela... como é que vai ser o sorteio? Você já tem mais ou menos como é que é visto o sorteio? Eu preciso do nome de todos, tá? Eu vou precisar do nome de todos, e aí eu vou fazer o sorteio no Instagram. Eu vou utilizar um aplicativo, e eu vou colocar até o sorteio sendo realizado o momento exato do sorteio e tal. Eu utilizo um aplicativo, coloco todos os nomes lá, e o aplicativo que sorteia para mim. Ok, Eu só preciso dos nomes, só me passa os nomes depois que eu faço o sorteio. Ok, então a gente vai fazer assim, pessoal. Todo mundo que colocar o nome ali no formulário, né? Até mais ou menos meio-dia, 1 hora da tarde, o formulário vai estar aberto. O formulário para pegar o certificado dessa palestra. Você colocando o nome, eu vou passar essas informações para o Vinícius e o Vinícius vai fazer o sorteio aí do livro. Já tem, ele vai poder escolher o livro ou já tem um livro escolhido? Como é que vai ser? Olha, o livro que eu separei foi esse aqui, ó. Conta um pouquinho, como é que é esse livro aí? Como é que ele aborda? Eu falo sobre o novo Código de Processo Civil, que foi editado em 2015 e passou a vigorar a partir de 2016. São os comentários e anotações sobre o nosso Código de Processo Civil. Ele é voltado mais para o advogado ou pode ser para o empresário também? Para o advogado. Se quiser, eu tenho outros livros aqui que daria para... se a pessoa quiser escolher, pode escolher, tanto faz. Um livro que vai... Olha, eu tenho outros aqui. Então vamos lá, vamos fazer assim, ó, já colocando aqui, eu tenho esse Código Civil, né? Se vocês quiserem o livro do professor Vinícius, ele tem aí nas grandes lojas, aí nos grandes distribuidores de livros, Saraiva, Livraria Cultura, ele vai estar ali. A gente tem um Código do Processo Civil. Qual outro que você tem, Vinícius? Tem esse aqui. Uso racional do imóvel rural. Imóvel rural. Tem esse aqui, que é sobre recursos hídricos. Legal. Esse tá? daqui... Tem esse aqui, Conhecimentos Essenciais da Justiça, volume 2 e volume 1. Ó, esses três não são somente para advogado. Então, seria... para seres humanos normais que nem nós, a gente consegue entender. Exatamente. Os outros são mais voltados para os juristas mesmo. Os juristas mesmo, né? É fantástica, a advocacia é fantástica. Bom, Vinícius, muito obrigado. Vamos para a última pergunta aqui. A Lilian, né, puxando de novo aquela pergunta sobre provedor de internet, ela gostaria de saber se um provedor ficando caindo toda hora, eu também consigo comprovar que atrapalhou o meu negócio, né? E como que eu posso fazer isso, né? Pois eu tenho uma internet que eu pago como se fosse fibra ótica, mas não é, ela fica caindo e oscilando toda hora. Oscilar também eu posso julgar que está atrapalhando o meu negócio, né? Pode sim. Lilian, né? Lilian, Isso. Você pode comprovar, na realidade você pode utilizar todos os meios de prova que você tiver à sua disposição. Você pode comprovar por print de tela, você vai tirando print de tela e vai armazenando esses prints, é uma forma de você comprovar. Você pode fazer um vídeo com o seu celular, né, mostrando, faz um vídeo, pega um vídeo e fala, olha, tô mostrando aqui, ó, a internet caiu agora, tá oscilando, não tô conseguindo utilizar, isso, tal. E você explica, porque quando você judicializar a questão, você vai juntar no processo esse vídeo, e o juiz vai ver esse vídeo. Então, você vai conseguir demonstrar a dificuldade que você estava tendo naquele momento, né? Então, você tem que demonstrar que o serviço que você contratou não está sendo prestado a contento, e que você está tendo um prejuízo disso, né? Lembra, tudo que você alega no processo, você tem que provar. Você não pode alegar algo que você não possa provar. Contudo, aí a gente tem até uma vantagem do nosso Código de Defesa do Consumidor, que é a seguinte: a inversão do ônus da prova. Se você, por algum motivo, não conseguir demonstrar, né, que a internet estava oscilando, porque você precisa de algum dado que somente o provedor tenha, você pode requisitar, você pode fazer esse pedido no processo, fazer com que o juiz inverta o ônus da prova. Quer dizer, invertendo o ônus da prova, não é você que vai ter que provar que
a internet estava oscilando, mas vai ser o fornecedor que vai ter que provar que ela não estava. Não sei se você conseguiu me entender, tá? Mas uma coisa é importante. A inversão do ônus da prova, mesmo nas relações de consumo, tá? Primeiro que inversão do ônus da prova não é algo exclusivo do direito do consumidor. Existe inversão do ônus da prova em outras situações também, tá? Mas a inversão do ônus da prova no direito do consumidor, ela é facilitada, mas ela não é automática, tá? A inversão do ônus da prova tem que ser requerida no processo, então o advogado tem que pedir expressamente isso, tá? Ela tem que ser fundamentada e o juiz pode negar, tá? Então, se o juiz entender que a inversão do ônus da prova é cabível naquele caso, então ele vai deferir o seu pedido, tá? Mas ela tem que ser requerida, ela não é automática. Muitas pessoas acham que só por eu estar diante de uma relação de consumo que vai ter a inversão do ônus da prova, eu não vou precisar nada, o fornecedor que se vire para fazer as provas e tal. Não, não é assim que acontece. Isso é uma falácia, tá? Então, você tem que requisitar a inversão do ônus da prova e dizer para o juiz, juiz, olha, a minha internet está oscilando, mas eu não tenho como provar que a minha internet oscila. Tem o provedor que mostrar lá os registros dele que a internet estava certinha, etc e tal. Perfeito. Bom, a Yasmin aqui até comentou que já está na hora de escrever agora um livro de direito do consumidor. Com né? certeza, estou escrevendo. O pessoal parece que gostou mesmo. Ó, só para você ver, hoje a gente teve bastante gente, né? A gente tem teve uma classe que bateu mais ou menos quase 30 alunos, ficaram praticamente 20, 25 pessoas, porém, a gente vê que a qualidade da live foi grande, porque a gente teve 56 comentários. Ou seja, legal, o pessoal ficou ávido aqui, né? Fico muito feliz e fico à disposição de vocês, se precisarem tirar alguma dúvida. Lá no Instagram tem os meus contatos, tem telefone, tem e-mail. Pode chamar no WhatsApp que a gente conversa, a gente troca uma ideia. Perfeito. Vinícius, muito obrigado. Em nome da Pós-Unilins, eu agradeço a sua disposição de tempo. Agradeço muito essa... Eu não posso nem chamar de palestra, eu tenho que chamar de uma consultoria aberta em praça pública que você fez aqui com o pessoal. Legal. Eu percebi, eu achei muito interessante, e isso eu tenho que falar, né? A maioria das perguntas foram de pequenos empresários, e isso daí é um ponto muito interessante. Eles estão querendo saber disso daí, eles estão ávidos para saber disso daí, né? Então, Vinícius, mais uma vez, obrigado por isso, e para você que assistiu aqui até o final, muito obrigado. A gente fica com o coração muito alegre de ver que a gente está ajudando vocês. Parece não, né? A gente viu que tinha de vários lugares do estado, e até um de Minas Gerais. Então já é uma interestadual, uma palestra interestadual. E a Unilins é isso daí. A gente traz o melhor conteúdo, pessoas que são os melhores players do mercado para falar de determinado assunto. E com certeza esse assunto vai fazer diferença na sua vida. Não deixe de seguir as redes sociais aqui da Unilins. Vou pedir para o pessoal deixar as redes sociais aqui embaixo, né? Tanto o Instagram, YouTube e também siga a gente no Facebook para saber de novas palestras. A gente está fazendo geralmente semanal essas palestras. A gente teve 2 palestras hoje, uma sobre o ECA, né, sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, mais essa daqui do direito do consumidor, né? Então você já vê que são assuntos top de linha, né? E na terça-feira a gente tem mais uma com o engenheiro Ricardo Imamura falando sobre o futuro da engenharia pós-pandemia, né? Ele é um professor, ele é um engenheiro formado aqui na Unilins e ele é um dos grandes peritos judiciais do estado de São Paulo. Ele também trabalha com arbitragem, né? Foi ele que eu aprendi a ver a arbitragem dentro da engenharia, né? É um senhor que com certeza faz a diferença, tá certo? Muito obrigado a todos. Vinícius, último agradecimento, alguma última palavra? Valeu. Eu agradeço mais uma vez, reitero aqui o convite da Unilins, pessoal da pós-graduação, os coordenadores, agradeço demais pela oportunidade, foi um grande prazer. Tá certo. Vinícius, forte abraço, parabéns pela sua explanação e para vocês, obrigado por estar sábado de manhã querendo fazer diferente e recebendo esse grande conteúdo da Unilins. Forte abraço e vejo vocês na próxima live. Valeu, obrigado. Valeu.